Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Tiago Hernandes, professor de Geografia, graduado pela Unesp Presidente Prudente, mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá e professor de Geografia há quase 20 anos no sistema público e no sistema privado aqui no estado de São Paulo, tanto no ensino médio como também no ensino superior. E eu venho fazer esse vídeo sobre uma informação que ganhou muita repercussão nessa semana, que eu não gostaria de chamá-la de preocupante, mas quero chamá-la de alarmante. Refiro-me aqui ao recorde de temperatura média global que foi registrado nesta semana. Essa semana agora, primeira semana de julho de 2023, em que o planeta atingiu a temperatura média de 17,18 graus Celsius. Num primeiro momento, as pessoas podem perguntar assim, né? Mas, professor, 17,18 graus não é um número muito alto. E é aí que nós temos que nos ater. Principalmente para nós que moramos, né, em áreas tropicais, 17,18 graus é um dia com temperatura super agradável. Entretanto, o que nós não podemos esquecer é que quando eu analiso a temperatura média do planeta no período pré-revolução industrial, esse número era de 13,6 graus Celsius. Esse dado que foi registrado essa semana foi um dado isolado, a temperatura média do dia e não a temperatura média do ano. Então não preciso me preocupar tanto? Não, não. Ao contrário. É um número que nos chama muito a atenção, porque na verdade ele retrata uma tendência de alta da temperatura média do planeta que vem sendo posta em curso desde o período da Revolução Industrial e intensificando-se cada vez mais até os dias de hoje. Segundo dados do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, que estuda questões ligadas ao clima, a temperatura média do planeta já aumentou cerca de 1 grau Celsius em relação a essa temperatura pré-revolução industrial que eu citei, que é de 13,6, certo? Já aumentou 1 grau Celsius. E essa mesma entidade, esse mesmo IPCC, estabelece que o planeta ele não pode ultrapassar 1,5 graus Celsius de média até o final desse século. E se esse número de 1,5 grau for superado, nós vamos entrar em uma atmosfera, em uma dinâmica atmosférica, em uma dinâmica climática totalmente diferente daquela existente hoje e totalmente diferente daquela que nós sequer conhecemos ou vivenciamos em algum dia nesse planeta. Mas ante a todos esses fatos, a todas essas situações, nos surgem aqui alguns questionamentos, né? O que é aquecimento global? O que é o efeito estufa? O que são as mudanças climáticas? Para a gente entender tudo isso, nós temos que primeiramente diferenciar o que é clima e o que é tempo, à luz da dinâmica atmosférica. Tempo é o nome dado ao conjunto das condições atmosféricas momentâneas em relação à temperatura, umidade e pressão. Então, o tempo é algo cuja dinâmica ela é intensa e constante em relação às mudanças. Ora, o dia amanhece com o tempo ensolarado e no transcurso das horas, o tempo muda. Sai de uma condição ensolarada para uma condição nebulosa ou para uma condição de chuva, de nebulosidade ou chuva. Um exemplo.
Já o clima é o que vai caracterizar a dinâmica atmosférica de uma região ao longo das repetições nas 4 estações do ano, no decorrer dos anos. Também em relação ao padrão de temperatura, umidade e pressão. Então, por exemplo, Manaus, capital do Amazonas, uma cidade que tem o clima equatorial. Então, todos os anos, a dinâmica do clima de Manaus vai ser caracterizado por médias térmicas mais elevadas, índices de chuvas volumosos ao longo do ano e pequena amplitude térmica. Todos os anos. A cidade de Assis, São Paulo, de onde eu moro, e tem boa parte das minhas aulas, clima tropical de altitude. Todos os anos, temperaturas mais elevadas na primavera e verão, uma leve diminuição das médias no outono e inverno, primavera e verão bem chuvosos, outono e inverno menos chuvosos. Todos os anos temos essa repetição. Então isso é o clima. Então quando eu falo em mudanças climáticas, eu estou falando de alterações desses padrões que são estabelecidos. E as mudanças climáticas caracterizam-se por eventos que dão-se desde escalas locais à escala planetária. Ao longo da história geológica, evolutiva, de formação do planeta e, consequentemente, é óbvio, da sua atmosfera, o clima sempre oscilou. Momentos com maior concentração de determinados gases, momentos mais quentes, momentos mais frios. Sempre o clima na superfície do planeta passou por mudanças. O detalhe é que essas mudanças, elas davam-se e ainda continuam dando, porque o clima do planeta é uma dinâmica em constante transformação, numa escala temporal extremamente lenta, o que permitia muitas das formas de vida a irem se adaptando e adquirindo características para irem coexistindo, sobrevivendo e se perpetuando, se reproduzindo nos contextos que iam sendo construídos. Entretanto, o que nós estamos vivenciando, sobretudo a partir da consolidação da Revolução Industrial, é um processo, segundo o IPCC, de intensificação e aceleração dessas mudanças. Ou seja, o planeta não está ficando só mais quente, mas está aquecendo em uma velocidade que até então nunca foi vivenciada por nós. E esta velocidade de aquecimento intensa está fazendo com que muitas espécies, animais e vegetais, não consigam se adaptar, o que vem gerando aí inúmeros impactos dentro de suas dinâmicas existenciais, levando simultaneamente a ciclos de extinções, como também a ciclos de reproduções desordenadas, que é o que popularmente ou vulgarmente chamamos aí de pragas, né? O aquecimento global nada mais é então do que o aumento da temperatura média do planeta, certo? Enquanto que o efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para o estabelecimento e a consolidação da vida no planeta, como a gente conhece. Entretanto, algumas ações humanas estão impactando na composição, na estruturação da atmosfera do planeta, o que vem potencializando esse chamado efeito estufa, ou seja, a retenção de calor junto à atmosfera e superfície terrestre vem ficando cada vez maior. E quais ações humanas são estas? Podemos citar aqui várias, dentre elas o uso de combustíveis fósseis, que resulta aí na emissão de vários gases, dentre eles o dióxido de carbono, as queimadas florestais,
as queimadas em pastagens, queimadas em lavouras, tá? Temos aqui também a emissão de gases tóxicos industriais, além da emissão aí do metano, tanto oriundo da decomposição de matéria orgânica por nós consumidos e descartados, como também em decorrência da formação dos grandes rebanhos animais criados, usados, né, para as mais variadas finalidades, incluindo aqui a nossa própria alimentação. Então, este dado de aumento da temperatura do planeta, esse dado registrado essa semana, do dia mais quente do ano, nos chama a atenção para um movimento em curso muito preocupante, que é o aumento do padrão térmico, o aumento, a mudança do padrão climático do planeta, ou dos padrões climáticos do planeta. Vale lembrar que dentro da dinâmica planetária, tudo está direta e ou indiretamente interligado. Então, quando eu estabeleço algum tipo de interferência dentro de um pilar, todos os demais pilares desta biodinâmica, direta ou indiretamente, são impactados. Então, vamos traçar uma linha para vocês entenderem melhor. Temperaturas mais quentes, o que nós vamos ter? Então, com o aumento da temperatura do planeta, vejamos, temperatura mais quente, atmosfera mais quente, o que eu vou ter? Derretimento de geleiras. Geleiras sendo derretidas, o que eu vou ter? Alteração em ecossistemas polares e aumento do nível dos oceanos. Oceanos com níveis maiores, inundações em áreas costeiras. Inundações em áreas costeiras, deslocamentos populacionais. Tudo isso trazendo inúmeras consequências humanas, econômicas e geopolíticas. Na área agrícola, ou na produção agropastoril, cada vez mais estamos nos deparando com eventos extremos, de secas, de inundações, de calor e de frio. E tudo isso vem fazendo com que o processo produtivo seja mais dificultado, sendo mais dificultoso, automaticamente ele fica mais caro. O que vai fazer com que as situações de fome no planeta sejam ainda mais sérias, sejam ainda mais graves. Lembrando que quando eu olho as populações em maior vulnerabilidade, estas concentram-se principalmente naquelas áreas que já são historicamente propensas, né, a crises humanitárias. América Latina, continente africano, sudeste asiático, algumas áreas da Ásia Central e Ásia Continental, Oriente Médio. Então, apesar da crise recair sobre o planeta, as consequências destas crises, elas vão ocorrer de forma bastante diferenciada em relação às populações. Ou seja, vamos ter populações que sentirão mais e vamos ter populações que sentirão menos, né? E ante a esse cenário, o que fazer, né? Uma coisa é certa, de braços cruzados, de braços atados, é o que nós não podemos. Nós temos que agir o que já deveríamos estarmos fazendo, que é basicamente no quê? Naquilo que nos compete, cidadãos dentro da nossa dinâmica existencial. Estabelecer um consumo, um padrão de vida mais sustentável, em que o uso de combustíveis fósseis seja o máximo possível
substituído por combustíveis renováveis, onde o desperdício de alimento seja extinto, zerado, combatido, em que as compras nos supermercados sejam feitas o máximo possível sem a utilização, ou com o mínimo possível de utilização, de produtos, de embalagens descartáveis ou de ciclo curto. Que no nosso dia a dia façamos uso racional de energia elétrica, de água. Que venhamos a praticar aí a coleta seletiva, a reciclagem, né? Que a gente venha a plantar árvores dentro daquilo que nos compete, que nós estejamos envoltos a projetos socioambientais, né? Porém, o enfrentamento desse problema ele vai além disso. Porque ele vai exigir o quê? O engajamento de governos, de chefes de Estado, para que estabeleçam regras, normas, condutas muito rigorosas no combate ao desmatamento, no combate a processos produtivos ineficientes em termos ambientais, que estimulem iniciativas, projetos, empreendimentos que sejam eficientes do ponto de vista ambiental, que as matrizes energéticas fósseis, como o petróleo e o carvão, sobretudo, percam espaço para matrizes energéticas limpas, como, por exemplo, a eólica, a solar, a biomassa, tendo o gás natural uma fonte importantíssima nessa passagem de uma fonte poluente para uma fonte mais limpa. Então, todos nós temos que ter em mente que nós estamos diante de uma emergência climática planetária. E o que acontecer no planeta vai afetar a vida de todos. Porque nós moramos na única casa que é capaz de comportar a vida como nós conhecemos, o planeta Terra. Lembrando que nós não herdamos o planeta dos nossos antepassados. Não. Nós pegamos emprestado o planeta das gerações futuras. E é o nosso dever devolvê-lo melhor do que a maneira, o estado em que nós pegamos. Professor Tiago Hernandes. Até uma próxima.